Então, como eu falei, né, vou tentar explicar para vocês aqui mais ou menos o que foi que Deus falou comigo. Veja só, não repare nos meus desenhos, né, que foi só um rabisco, né. Se eu fosse desenhar, eu sei que eu desenharia melhor do que isso. Sou desenhista. Veja só, aqui é você é sua chegada à Terra e você tem tipo um cronômetro que tá ali contando os seus dias, né? Todo mundo tem o seu dia de chegar na Terra e também tem o dia de sair, né? Então, muitas vezes nós provocamos a nossa saída mais rápido e outras vezes, né, Deus, ele, por ter um plano e um propósito na vida da gente, ele nos dá certos escapes, né, e a gente chega até a nossa velhice, né. Tem pessoas que morrem jovens, né, por decisões próprias, mas depois eu chego lá. Então, no seu nascimento, né, você vai perceber que você é inocente. Então, quando você é inocente, você está nessa área aqui, você está sendo guiado pelos seus pais, né? Então, eu estou representando esse lado aqui como o lado da direita e esse lado como o lado da esquerda, porque tudo na vida a gente sabe que existem os dois lados, né? Existe o bem e existe o mal. Então, aqueles que escolhem vir para esse lado, né, tem o céu como chegada. E aqueles que escolhem esse, tem o inferno como chegada. Só que até então, aqui, você está sendo guiado pelos seus pais, né? Você veio ao mundo, você não pediu para nascer. Você simplesmente veio ao mundo e, por vontade de Deus, lógico, e só que os seus pais que eles trouxeram ao mundo, né, eles já têm a vida deles, eles já fizeram as escolhas deles, né, então você vai ter que ter a sorte de nascer ou desse lado ou o azar de ter nascido desse daqui. Então, se você por acaso morrer nesse intervalo aqui da sua inocência, você tem uma passagem livre, direta para o céu, né? Só que quando chega aqui, você tem um limite, né? Esse limite aqui é quando você já vai estar sendo influenciado por pessoas, amigos, né? Professores, se for desse lado, né? Vai ter também amigos, vai ter professores, vai ter pessoas lhe influenciando de uma forma não tão legal. Desse lado, pessoas lhe influenciando coisas boas e maravilhosas, né? Que a influência desses daqui, ou a desse daqui, vai fazer você tomar essa decisão quando chegar aqui. Então, quando você chega aqui, você já está o quê? Com a sua consciência. Adolescente já tem consciência. Crianças nesse nível aqui também, ela já começa a ser influenciada, então ela já vai começando a treinar ali a sua consciência. Aí eu coloquei aqui um sinalzinho de trânsito, né? Indicando pare. Você tem que parar aqui diante da sua consciência do que você foi influenciado, do que você foi ensinado pelos seus pais, amigos, famílias, amigos. Você vai ter que tomar aqui uma decisão de seguir este caminho ou seguir este caminho, né? Nesse caminho aqui, quando você chega aqui, você tem que parar e pensar. Indo para cá, você prossegue, né? Direita. Mas aí você tem o que? O livre-arbítrio, né? E esse livre-arbítrio de você escolher o quê? Nesse período aqui, você já ouviu falar de Jesus. Você já foi influenciado. Só que aí é você que tem que ter sua decisão, né? Você precisa ter fé
para acreditar em Jesus, ou você, na sua razão, você vai fazer a sua própria vontade, indo para esse lado. Você seguindo para esse lado de cá, você vai fazer a vontade de Deus. Para você ir para esse lado de cá, você tem que fazer renúncias. Desse lado de cá, você vai ter os prazeres da carne, que vão lhe atrair, né? Então, prazeres da carne são bons e maravilhosos, né? Mas que para que você possa vir para esse lado de cá, você vai ter que fazer renúncias desses prazeres da carne. Então, quando chega aqui, muitos de nós somos influenciados aí para esse lado de cá. E aí, é quando a Bíblia diz, tem um versículo que fala que estreito é o caminho que conduz à salvação e poucos são que andam por eles. Então, esse lado de cá vem pouca pessoa. Agora, largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição e muitos são os que andam por ele, né? Tem um versículo na Bíblia falando sobre isso. E também tem um versículo na Bíblia que diz que o coração da criança é má desde a sua meninice. Então, a criança ela sempre tende a pegar para o mal, mas com as influências, né, com os ensinamentos, elas acabam tendo um conhecimento. Se o pai e a mãe ensinar desde cedo o caminho correto, ela vai seguir ele e não vai se desviar dele, né? Por mais que tenha mais influências, mas ele sempre vai procurar esse lado de cá. Então, quando a pessoa está aqui que vai tomar essa decisão de vir para o lado de cá, Deus ele é tão bom e tão maravilhoso que ele nos dá atalhos para a gente voltar para o caminho. São atalhos que a gente pode voltar para o caminho correto, mediante o arrependimento, né? E você indo também por esse lado, pelas influências de pessoas que estão desse lado, que vêm para esse lado como lobos, como o joio, né? Que a palavra de Deus fala que existe o joio e o trigo, e eles são totalmente idênticos. Só que o joio, ele só faz atrapalhar o trigo. E é tanto que é necessário que os dois cresçam juntos, porque se tirar o joio, vai danificar o trigo. Então, só na colheita é que vai saber quem é o joio e quem é o trigo. Então, muitas vezes, as pessoas que estão desse lado, elas estão sendo influenciadas pelo joio, pelos lobos, né? E acaba que passa para esse lado de cá. Eu coloquei esses pontinhos rosinha, por quê? Porque quando você está em Deus, você tem tipo uma cobertura de Wi-Fi, só que de Wi-Fi celestial, né? E de proteção de Deus. Deus está ali lhe guardando, lhe livrando do mal, entendeu? Então, onde tiver esses pontinhos vermelhos são Wi-Fi, são proteção de Deus. São livramentos que Deus dá. Tem pessoas que desse lado de cá, que Deus envia para o lado de cá, assim como os lobos estão aqui e o joio, Deus também manda pessoas de luz para o lado de cá, né? Ele chama de luz, ele chama de sal da terra. E essas pessoas, elas vêm para cá como socorristas, né? Quando tem gente em perigo, pessoas até mesmo que estavam desse lado e foi conduzida para esse lado, e Deus manda os socorristas dele para que possam influenciá-los a retornar para o caminho certo, né? E muitas vezes nós, quando somos jovens, nós somos influenciados pelo mundo. E lembrando que ao nascer aqui hoje em dia, né, a gente usa o quê? Celular para estar registrando a vida da gente. Então, quando chega aqui, nessa situação, né, você também está com o celular sendo influenciado por pessoas que estão desse lado de cá, tudo com celular, você lá na sua rede social, você vê a influência desse lado e vê a influência desse, só que as influências desse lado parecem ser mais atrativas do que a dessa, quando se trata de desejos, prazeres da carne, né?
Você vai ter ali o quê? Fama, riqueza. Você vai ter tudo que você imaginar aqui desse lado, né? É como se aqui fosse uma cidade de encantos. Você quer chegar nessa cidade aqui, a cidade do sucesso. Você vai ter fama e a glória é sua. Desse lado de cá também você vai ter muitos sucessos, né? Você vai ter trabalho, vai ter conquista, vai ter casamento, vai ter filhos, vai ter amigos. Você vai ver muitas outras coisas, né, acontecendo na sua vida. E você também pode ter fama e você pode também ter sucesso desse lado. Só que desse lado, a glória ela não é sua. A glória é de Deus. Tudo que você fizer aqui desse lado, a glória vai para Deus. O que faz desse lado aqui, a glória vai para você. Então, são todas ferramentas que te levam para o inferno, né? E quando vão chegando mais próximo do topo aqui, né? Talvez na velhice, muitos deles jovens chegam a esse nível aqui, bem pertinho da morte, mas eles têm pessoas que estão na cobertura de Deus que foram enviadas para lá, para na hora da morte elas também estarem te influenciando a voltar para cá, né? E só que você volta para cá de uma forma já no leito, né? No leito da morte já. E daqui Deus te leva para cá. As pessoas que estão aqui te influenciando, né? Elas, mediante as suas escolhas e o tempo de vida que você vai ter, muitas delas vão morrer antes e vão morrer também depois de você. Mas as que ficarem, elas mesmas vão te conduzir para onde? Para esse lugarzinho aqui, ó, o cemitério. Então, as pessoas desse lado vêm te ver, essas do lado de cá também vêm te ver, e aqui fica depositado o quê? O teu corpo. Teu corpo, mais o teu espírito, ele vai ter que subir para uma dimensão e ele vai ou para o inferno ou vai para o céu. Então, se você vem por esse caminho desse lado aqui, a alternativa sua é ir direto para o céu. Porém, se você vem por esses caminhos de cá, você vai para o inferno, né? E de um lado para o outro, depois que você morre, não tem como você passar de um lado para o outro. E sorria, você está sendo filmado, né? Diante de sua vida todinha que você está aqui. Quem é que está ali observando aqui, ó? Deus. Deus, ele está te observando. E é a justiça dele que ele vai fazer nessa hora aqui. É aqui onde ele vai te julgar, se tu vai estar aqui ou se tu vai estar aqui. Mas, se você for inteligente pelas suas próprias atitudes e escolhas, você vai saber que ou você vai estar aqui ou você vai estar aqui, né? Então, no meio do percurso, não sei se você vai ver aqui, ó, você vai ter muitas coisas acontecendo na sua vida, coisas que vão te atrair para esse lado de cá. Desse lado de cá você vai ter igrejas, só que elas vão ser seitas. Elas vão te ensinar a adorar outros deuses. A palavra de Deus, ela vai estar do lado de cá, a Bíblia Sagrada. Ela é como se fosse um GPS, ela te ensina o que você vai fazer com a sua vida. Mas para isso você precisa estar lendo ela vai te ensinar, né? Já do lado de cá, essas seitas, aquelas também vão te ensinar de uma outra forma. Tudo o contrário do que a Bíblia diz. Então, aqui você vai adorar outros deuses desse lado. Aqui desse lado tem ateu, pessoas que não acreditaram lá em Deus, em Jesus. E você vai ter muita influência de espíritos malignos desse lado. Do lado de cá, você vai ter a influência de Jesus Cristo, né? E outra, tem pessoas que vêm ao mundo com uma missão específica. Deus criou pessoas específicas para vir ao mundo, para que pudesse levar essa palavra que muitos não leem, que é a Bíblia, para essas pessoas, né? E muitas vezes, já que a pessoa não lê a Bíblia, mas tem pessoas ali o quê? Influenciando, né? Então, muitas pessoas do lado de cá acabam também sendo influenciadas por pessoas que estão desse lado
e elas passam para o lado de cá. Nesse lado de cá, você vai ter casamento, vai ter filhos, né? Você vai ter a mesma coisa, os que tá do lado de cá, só que de uma forma mais errada, né? Nesse lado você vai ter paixões, vai ter depressão, vai ter riqueza, vai ter amantes. Você vai ter, desse lado de cá tem os lados de droga. Bom, do lado de cá tem tudo que não presta, vocês sabem, não precisa nem eu estar relatando, né? E do lado de cá você vai ter mais coisas prazerosas, né? Apesar de muito sofrimento também, de lutas. Mas aí você vai ter o quê? Vitórias. Você vai ter cura desse lado, né? Você vai ter esperança, alegria, felicidade, mesmo passando por situações difíceis, mesmo passando por tribulação, mas você vai passar feliz desse lado, sabendo que a sua vitória é chegar lá, seu destino, né? No caminho de cá também vai haver mortes, né? Você pode morrer antes do tempo, né? Mas você vai chegar lá da mesma forma. E às vezes muitas atitudes suas te levam a morrer mais cedo, né? Porque diz que o salário do pecado é a morte. E também tem os livramentos, né? Que Deus também pode estar dando do lado de cá. E na medida que você vai, né? Se você for desviar para esses caminhos aqui, você pode ir e voltar, né? Através do medo, do arrependimento, do perdão, né? E Deus é tão maravilhoso que Ele também vai dar esses atalhos para você, né? E quando você está em situações de risco, é justamente aí onde abre esses portais, que é para a morte, né? Onde você morre mais cedo, através de doenças, através, né, da insegurança. Então, por isso que você não sabe qual o dia de amanhã, o que é que está reservado para você, né? Através de acidentes de carro, você pode morrer a qualquer momento. Só que uma coisa é você morrer num acidente de carro sem Deus, e morrer num acidente de carro com Deus. Porque se você morrer do lado de cá, você vai para o céu. Se você morrer do lado de cá sem Ele, já era, né? Então, são mortes que pegam a gente desprevenidos. E eu estava analisando que uma das melhores mortes que tem para morrer é essa daqui. Porque ela te dá tempo de você pensar e de refletir a sua vida, né? Enquanto tem outras doenças que elas são repentinas e traz a morte rapidamente, né? E não dá tempo de você nem pensar. Tem gente que leva uma queda, morreu. Dormiu, não amanheceu. Então, quando você recebe esse diagnóstico aqui, você tem uma oportunidade maior de se arrepender e de tratar a sua vida. E quem sabe, através da fé, vem a cura, né? Através dos socorristas que estão lá também intercedendo por você, vem a cura, né? E você acaba sendo o quê? Uma pessoa que foi o quê? Escolhida por Deus para passar por esse processo, para testemunhar. Porque se você aprendeu, agora você ensina. Você passou pela escola, agora você vai ensinar outras pessoas, né? Então, é um grande desafio, mas que faz todo sentido, né? Então, era isso que eu vinha no caminho, Deus falando comigo, eu entendendo, né? Entendendo tudo, eu vou desenhar o que Ele falou para mim. E mediante o que Ele falou para mim, né? Eu escrevi várias coisas que eu vou tentar passar para vocês. E nessas coisas que eu escrevi aqui, também faz muito sentido vocês ouvirem.